Sejam então muito bem-vindos ao último capítulo das Florinhas de São Francisco. Como Frei João de Alverno, estando a dizer missa, foi arrebatado em êxtase. Estava o dito Frei João no mencionado conventinho de Moliano quando lhe aconteceu este admirável caso, segundo contam os irmãos que o presenciaram. Na primeira noite, depois da oitava de São Lourenço e na oitava da Anunciação de Nossa Senhora, acabadas as matinas que ele dissera com os demais religiosos na igreja, sobreveio-lhe a unção da divina graça e foi-se para a cerca contemplar a paixão de Cristo e preparar-se com toda a devoção para a missa que lhe pertencia cantar nessa manhã. Ao demorar-se na contemplação das palavras da consagração do corpo de Cristo, a saber, isto é o meu corpo, e considerando a infinita caridade de Cristo, pela qual quis não somente resgatar-nos com o seu sangue precioso, mas ainda deixar-nos para nosso alimento o seu corpo e sangue sacratíssimo, começou a crescer nele o amor do doce Jesus, com tal fervor e suavidade, que já sua alma não podia suportar tamanha doçura. Dava grandes vozes, como ébrio de espírito, não cessando de repetir consigo mesmo: isto é o meu corpo. Porque ao dizer isto, parecia-lhe ver a Cristo bendito com a Virgem Maria e uma multidão de anjos, e com estas palavras lhe tornava o Espírito Santo luminoso todos os altos e profundos mistérios deste altíssimo sacramento. Mal rompeu a aurora, entrou na igreja com este fervor de espírito e agitação, repetindo esta palavra, julgando não ser visto nem ouvido de ninguém. Mas estava ali presente um irmão que via e ouvia tudo, e não podendo conter-se neste fervor, por causa da abundância da divina graça, gritava em altas vozes. E assim esteve até ser a hora da missa, indo então para o altar revestir-se. Começou a missa. E à medida que ia avançando, mais lhe crescia este amor de Cristo, este fervor e devoção. E juntamente lhe foi dado um grande sentimento de Deus inefável, mas que depois não sabia nem podia exprimir com a língua. E temendo que este fervor e sentimento de Deus aumentassem, a ponto de ser obrigado a deixar a missa, achou-se em grande perplexidade e não sabia que partido tomar, se prosseguir a missa, se parar e esperar. Como, porém, noutro caso semelhante, o Senhor havia temperado este fervor de maneira a não ter sido obrigado a abandonar a missa, crendo que o mesmo sucederia desta vez, com grande receio, seguia na celebração. Mas ao chegar ao prefácio de Nossa Senhora, de tal modo começou a aumentar a iluminação divina e a graciosa suavidade do amor de Deus, que ao dizer as palavras, ele na véspera de sua paixão, com dificuldade podia suportar tanta suavidade e doçura. Vem finalmente o ato da consagração. E tendo dito metade da fórmula sob a hóstia, isto é, era-lhe impossível continuar para diante, mas repetia estas palavras: isto é o. E a razão de não poder avançar era porque sentia e via a presença de Cristo como uma multidão de anjos cuja majestade não podia suportar. E via que Cristo não estava na hóstia, ou que a hóstia não se transubstanciaria no corpo de Cristo, enquanto ele não proferisse a outra metade das palavras: o meu corpo. De sorte que, estando nesta ansiedade sem continuar para adiante, o guardião, os outros frades e muitos seculares que estavam na igreja para ouvir missa aproximaram-se do altar e ficaram surpreendidos com o que o Frei fazia, e muitos derramavam lágrimas de devoção. Por fim, depois de um longo espaço, isto é, quando aprova Deus, proferiu ele: o meu corpo, em voz alta. Subitamente a forma do pão se esvaneceu e na hóstia apareceu Jesus Cristo, bendito, encarnado e glorificado, mostrando assim a humildade e a caridade que o fizeram encarnar na Virgem Maria e que todos os dias o fazem vir às mãos do sacerdote quando ele consagra. A esta visita foi Frei João mais elevado em doçura de contemplação. Depois de ter levantado a hóstia e o cálice, ficou arrebatado em êxtase fora de si, com suspensão dos sentidos corporais, e seu corpo caiu para trás. E se o guardião que estava perto dele o não sustentasse, teria caído de costas. Os irmãos e seculares, homens e mulheres que estavam na igreja a toda a pressa, o levaram para a sacristia como morto, porque seu corpo estava frio e os dedos das mãos estavam tão hirtos que mal podiam ser movidos.
E assim jazeu desfalecido ou antes extasiado até a hora de tércia. E foi isto num dia de verão. Eu que estive presente e desejava muito saber o que Deus tinha operado nele, logo que voltou a si, fui junto dele e lhe pedi pela caridade de Deus que tudo me contasse, e ele, que saberia muito comigo, me contou tudo minuciosamente. Entre outras coisas, me disse que, contemplando o sangue e o corpo de Cristo, diante de si, o coração se tinha tornado líquido como uma pouca de cera, e que na carne lhe parecia não ter ossos, de tal maneira que não podia fazer o sinal da cruz sobre a hóstia, nem sobre o cálice. Disse-me mais que, antes de se ordenar, Deus lhe tinha revelado que desmaiaria na missa. Mas como já tinha dito muitas sem lhe acontecer, pensou que esta revelação não tivesse sido de Deus. Contudo, uns 50 dias antes da Assunção, mais uma vez lhe foi revelado que esse caso lhe aconteceria pela volta da dita festa da Assunção da Senhora, mas que de todo esquecera a revelação que Nosso Senhor lhe fizera. À honra de Cristo. Amém. E assim terminamos as florinhas de São Francisco. Obrigado a todos que fizeram parte desta pequena aventura pela vida e feitos de São Francisco e da sua ordem. Espero que tenham gostado e aproveitado. São Francisco de Assis, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Paz e bem para todos vocês.